A paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, e versículo de número 10 ao 12, que vai nos dizer assim: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vemos, irmãos, que o próprio Deus, ele estava dizendo que ele atentaria para o seu povo. Deus não ia deixar o seu povo ser destruído naquele cativeiro. Por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você, você não vai ser destruída. Você não vai ser destruído nessa situação. Aqui era uma carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. O povo de Judá não estava vivendo um tempo favorável quando esta carta foi enviada para eles. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão entendendo. O cenário está desfavorável, a porta está fechada, as lutas são grandes, e você olha e diz assim: Deus, eu acho que a minha história não vai mudar. Eu acho que verdadeiramente eu serei destruída. Eu vou sucumbir nessa situação adversa que eu estou vivendo. Mas o Senhor, por intermédio dessa palavra, te visita para te dizer que os pensamentos dele são maiores do que os seus. Você está olhando para o momento e Deus, ele conhece o teu futuro. Declare comigo: o meu Deus conhece o meu futuro e ele vai restaurar a minha história. O meu Deus conhece o meu futuro e ele vai restaurar a minha história. Havia um tempo para o cativeiro terminar. Deus havia determinado um período ali de 70 anos para que o povo vivesse aquele processo, e depois desse período Deus os restauraria e os traria para a sua própria terra. Parecia ser impossível humanamente falando que isso acontecesse. Eu sei que às vezes Deus lança palavras na nossa vida que parecem serem impossíveis de acontecer. Que a gente olha e diz: Deus, não tem nexo, não tem lógica, não tem por que eu acreditar nisso. Mas o Senhor está dizendo para você, por intermédio desta palavra, que ele vela sobre a palavra dele, decando ramancho de rasto para cumprir. Ele já tem um tempo determinado para tirar você do tempo de dor, de sofrimento, de angústia. Ele tem um tempo determinado para findar o cativeiro. Ele tem um tempo determinado para mudar a tua história. Não fica olhando para o cenário como se Deus não pudesse mudar a ele, pois o nosso Deus, ele tem poder para transformar, ele tem poder para curar, ele tem poder para abrir a porta, ele tem poder para restaurar, para restituir, ele tem poder para fazer o que ele quiser, pois ele é poderoso e ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Declare comigo: meu Deus é poderoso e ele vela sobre a palavra dele para cumprir. O meu Deus é poderoso e ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. O Senhor tinha uma boa palavra para com seu povo. O cenário não era bom, o tempo não era favorável, o período que eles estavam vivendo aqui não era um período bom, mas havia uma boa palavra de Deus para com eles. Você pode estar vivendo muitas adversidades, mas por intermédio dessa palavra, Deus me trouxe aqui para te lembrar que tem uma boa palavra na sua vida. Deus te fez promessas e você não pode ficar preso. Você não pode ficar presa ao cenário contrário que você está vivendo. Declare comigo: eu não vou ficar presa ao cenário desfavorável que eu estou vivendo. Eu não vou ficar preso ao cenário desfavorável que eu estou vivendo. Por que você não pode ficar presa àquilo que você está vivendo momentaneamente? Porque se você ficar preso e presa àquilo que você está vendo, àquilo que você está vivendo, você acaba não acreditando na palavra de restauração, porque o seu cenário é contrário. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui com os filhos de Israel. Eles tinham que crer, irmão, sem olhar para o cenário, porque se eles olhassem para o cenário, a palavra era totalmente desfavorável. Mas Deus não trabalha com o cenário, Deus trabalha com a palavra. E a palavra de Deus para com seus filhos era boa.
Declare comigo, eu creio que Deus tem uma boa palavra, rabaiacandoramante de rasto na minha história. Eu creio que Deus tem uma boa palavra na minha história. Meu irmão e minha irmã tem uma boa palavra para você. As coisas não vão ficar da forma que está, não. Deus vai mudar tudo. O Senhor deixou bem claro que tornaria trazer seu povo novamente para a sua pátria. Era difícil isso. Porque eles haviam, irmãos, vivido um tempo de uma grande destruição em Judá. As coisas não estavam favoráveis para se olhar e dizer assim, não, Deus vai trazer a gente de volta. Porque está tudo lá ou no lugar nos esperando. Não, irmãos. Tudo foi devastado, destruído. A gente sabe disso. Até mesmo o templo foi destruído. Muitas vezes a gente olha para algumas promessas de Deus e olhamos para o cenário e pensamos, Senhor, isso aqui não tem nexo nenhum, Pai. Isso aqui não tem possibilidade de acontecer porque está destruído. Talvez você está olhando para o seu casamento e dizendo, Senhor, está destruído, não tem como ser restaurado. Talvez você está olhando para o seu ministério e pensando, Senhor, não tem como haver uma restauração. Você pode estar olhando para a sua saúde e dizendo, não tem mais jeito. E Deus está dizendo, não tem para os homens, mas para mim tem. Confia na minha boa palavra. Confia naquilo que eu, o Senhor, designei, porque quando eu designo algo, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus tinha uma palavra sobre a vida do povo que estava no cativeiro babilônico. Ei, Deus tem uma palavra sobre você. Nós precisamos aprendermos, irmãos, a nos apegarmos às palavras de Deus, aquilo que Deus designa para nós, aquilo que Deus instrui para a nossa vida, pois os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Declare comigo, os planos de Deus são maiores e melhores do que os meus. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os meus. Deus tem algo grande. Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor e Ele vai surpreender o seu coração. O Senhor tinha pensamentos de paz para o seu povo e não de mal. Você pode estar olhando hoje e dizer assim, Senhor, como assim o Senhor tem pensamentos de paz para mim se eu estou vivendo uma grande tribulação? Se eu estou vivendo um momento de grande tristeza, de grande angústia, de cativeiro. E Deus está dizendo para você hoje, não fique aí olhando para o cenário, mas creia na minha palavra. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal para você. Eu tenho pensamentos de restauração, de restituição, de calmaria, ricandoramante de rasto. Declare comigo, o meu Deus tem pensamentos de paz para mim e eu creio nisso. O meu Deus tem pensamentos de paz para mim e eu creio nisso. O Senhor daria para o povo o fim que eles desejavam. E com certeza, irmãos, o fim que eles desejavam não era um fim ruim, né? Era um fim bom. Todos nós desejamos ter um bom fim. Todos nós desejamos viver a restauração, a restituição. Você não quer que sua história termine da forma que está. Você não quer que sua história venha terminar no cativeiro que você está vivendo. Não. Deus estava deixando bem claro, o meu povo vai crescer, vai multiplicar aí. E quando chegar o tempo certo, eu vou tirar o meu povo daí, porque aí não é o final deles. O cativeiro, a luta, a adversidade que você está passando não é o seu final. Declare comigo, o que eu estou vivendo não é o meu fim. O que eu estou vivendo não é o meu fim. Deus tem um recomeço para você. Deus tem uma nova história. Deus, ele vai mudar a página da sua vida. O cativeiro vai ficar para trás, sim. Você não perguntou para Deus, Deus, as lutas que eu estou vivendo, as lutas que eu estou passando, será que elas vão findar e eu vou viver uma restauração? Será que eu ainda vou voltar a ser feliz? Pessoas aqui, irmãos, se fizeram essa pergunta. Será que um dia eu vou voltar a ser feliz? Será que um dia eu vou voltar a viver sonhos e projetos de Deus? Como Ele já me fez viver um dia? Deus está dizendo, eu não mudei. Eu continuo sendo o mesmo. Mesmo os filhos de Israel tendo errado, irmãos, tendo falhado, tendo vivido um tempo de grande apostasia, porque eles foram para o cativeiro, não foi porque Deus foi ruim com eles. Não foi porque Deus foi mal com eles, não, irmãos. Foi porque eles plantaram aquilo que eles estavam vivendo, mas, mesmo assim, o nosso Deus teve misericórdia dele. Deus tem misericórdia de nós, irmãos.
Deus, ele não olha para nós pelas nossas falhas, porque se ele olhasse, ele já tinha nos fulminado, já tinha nos destruído. Porque nós falhamos, mas ele tem misericórdia, ele nos ama. Um amor como o de Jesus, como o de Deus para conosco, irmãos, não existe igual. É um amor sem igual. Ele olha para nós com um olhar de graça. E não com um olhar de julgamento. Porque se ele olhasse com um olhar de julgamento, a gente seria exterminado. Aqui você vai ver de maneira clara, irmãos, que Deus teria misericórdia do seu povo. Um povo que não merecia a misericórdia dele. Nós não merecemos a misericórdia. Nós não merecemos a graça. Nós não merecemos o cuidado. Graça é favor imerecido. Deus usaria de graça aqui para com o povo. E o Senhor está dizendo, eu vou usar de uma graça tão grande na sua vida, que você vai ver o que eu, Senhor, vou fazer. Porque eu resolvi trazer o livramento para você. Porque eu resolvi restaurar a sua história. Porque eu resolvi trazer cura, trazer livramento, trazer libertação para você. Eu resolvi mudar o seu cativeiro. Declare comigo, eu creio que Deus resolveu mudar o meu cativeiro. Eu creio que Deus resolveu mudar o meu cativeiro. O Senhor deixou bem claro que o povo passaria a invocar a Ele, a orar ao Senhor e Ele ouviria. Deus não seria indiferente à oração do seu povo, ao clamor deles. Mesmo eles estando em cativeiro, Deus estava dizendo que o povo seria restaurado. E não seria somente restaurado humanamente falando, não. Espiritualmente falando também. Deus tem restauração em todas as áreas da sua vida. Eu não sei quais foram as áreas que foram tocadas. Tem pessoas aqui que verdadeiramente sabem que muitas áreas foram tocadas na sua vida e hoje você não tem mais esperança. Talvez você não tenha mais esperança na vida sentimental, você não tem mais esperança na vida financeira, você não tem mais esperança na saúde, na vida ministerial, mas Deus está dizendo, eu tenho restauração por completo. O Senhor não restaurou somente o que era humano do povo de Judá, não. Mas o Senhor restaurou também aquilo que era espiritual. Declare comigo, a restauração será completa na minha história. A restauração será completa na minha história. Tem tempos de paz que Deus determina para o seu povo. Tem palavras que Ele fala, irmãos, em momentos de caos que a gente não vai entender. Mas nós temos que compreender uma coisa, as coisas de Deus não têm explicação. O que Deus fala conosco agora, o que nós temos que fazer não é procurar entender, é nos apegarmos à palavra. É crermos que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele designou. É crermos que Deus é fiel para fazer aquilo que Ele disse que faria. E se Deus falou que faria, Ele vai fazer. Se Deus disse que vai restaurar, que vai abrir a porta, que vai libertar, Ele vai cumprir a palavra dEle. Porque Ele é fiel, irmãos, Ele não é homem para mentir, não. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus poderoso. Ele lançou a palavra aqui e se cumpriu. Nós sabemos que Deus, Ele trouxe uma restauração, irmãos, para os de Judá. O Senhor não deixou o povo ser destruído ali no cativeiro babilônico. Deus está dizendo, não é para você ser destruída, não é para você ser destruído esse processo, mas é para que você possa adquirir maturidade, é para que você possa verdadeiramente conhecer o Senhor mais de perto, é para que você possa se firmar mais na presença do Senhor. Mas depois de todo o processo, Deus tem pensamentos de paz. Deus tem planos novos para você. Declare comigo, eu creio que Deus tem planos novos para mim depois desse processo. Eu creio que Deus tem planos novos para mim depois desse processo. O processo era longo aqui, 70 anos, mas não seria eterno. O processo pode até estar sendo longo. Você pode estar olhando e dizendo, irmã, já são anos que eu estou aqui. Já tem muito tempo que eu estou no processo e Deus está dizendo, é longo, mas não é eterno. É longo, ramante, o decandaraia, mas não é para sempre. Ele vai findar e não tardará. E quando o processo findar, você vai ter testemunho para contar. Você vai ver Deus cumprindo a boa palavra que Ele liberou na sua vida, porque Ele não errou o endereço. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que disseram, Deus, eu acho que o Senhor errou o endereço naquela profecia. Eu acho que o Senhor errou o endereço naquela palavra, que não era para mim não, Senhor, porque tá tudo hoje contrário. E Deus está dizendo, eu não ando segundo o que você está contemplando. Eu não errei o endereço, não. Era para você mesmo, era para você mesma. Eu, Senhor, designei para a sua vida tempos de paz, tempos de restauração, porque eu não estou condicionada ao momento que você está vivendo.
Eu não estou condicionado ao cativeiro. Eu tenho restauração e no tempo certo eu faço acontecer. Eu tenho tempos de paz. Eu tenho libertação. Eu tenho renovo. Rabanchudeiracandará. Irmãos, a obra de Deus será completa na história de pessoas como foi aqui na vida dos cativos que estavam em Babilônia. Deus queria deixar bem claro aqui para eles, por intermédio desta carta, que Jeremias enviou para eles, que ainda havia esperança. Deus te trouxe aqui para deixar bem claro para você que ainda há esperança. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle de nada. Declare comigo: ainda há esperança para a minha história. O meu Deus não perdeu o controle de nada. Ainda há esperança para a minha história. O meu Deus não perdeu o controle de nada. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus, ele trabalha, meu irmão. Deus, ele trabalha, minha irmã, na vida daqueles que creem na palavra dele. O povo aqui tinha uma palavra, eles tinham que se apegar nela. Você tem palavra. Deus já lançou a boa palavra sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa. Agora você tem que dar credibilidade à palavra. Você tem que crer naquilo que Deus está falando, mesmo que o cenário seja contrário, porque os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os seus, e certamente ele vai te surpreender. Deus tinha surpresa reservada para o seu povo. Deus tinha uma restauração por completo, e assim é na sua vida. Deus tem surpresa, Deus tem restauração, Deus tem uma nova história, e ele diz para você: não ande por vista, porque se você andar por aquilo que você contempla, certamente você não acreditará naquilo que Deus, ele reservou para você, naquilo que Deus, ele falou contigo, naquilo que Deus determinou para a sua vida. Mas se você verdadeiramente olhar para o Senhor, fitar os teus olhos nele, você vai dar credibilidade à palavra dele, vai saber: o meu Deus é fiel e ele não mente, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Pode passar o tempo que for, meu irmão, pode passar o tempo que for, minha irmã, Deus é fiel e ele vai cumprir a boa palavra dele na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é um Deus que surpreende o coração dos teus filhos, e eu sei, Pai, que o Senhor certamente surpreenderá o teu filho, a tua filha que entrou aqui vivendo um cativeiro tão difícil, vivendo tempos de angústia, tempos que verdadeiramente, Pai, eles não têm compreendido muita coisa, mas o Senhor está no controle. E o Senhor está deixando bem claro: são tempos de paz que eu tenho reservado para a sua vida. É uma restauração completa que eu tenho para a sua história. Só creia, só confie na minha palavra, diz o Senhor dos exércitos, pois eu sou fiel. Oh Deus, obrigada. Obrigada pela tua infinita misericórdia, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça, decando ramancho deira rasto para com os teus filhos. Eu creio, Pai, que a restauração será completa e que o teu nome será glorificado. Eu sei que o Senhor tem tempos de paz e não de mal para os teus filhos, e eles vão ter o fim que eles desejam. Eles vão viver, Pai, restauração, alegria, renovo, paz, regozijo na tua presença, e o teu nome será glorificado na história deles, pois a tua boa palavra se cumprirá na história de cada um que está me ouvindo agora. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visto de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para o
os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. E falando melhor os corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que os pensamentos dele são mais altos, são melhores do que os seus. Creia, Deus, ele restaurará a tua história completamente. Aqui, as coisas não estavam favoráveis para os cativos que estavam em Babilônia, mas Deus estava dizendo para eles que haveria restauração e eles tinham que se apegar à palavra do Senhor. As coisas podem até estar desfavoráveis para você, mas Deus diz para você hoje: creia na minha palavra, pois eu sou fiel para cumpri-la. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.